senhor acabou de se reunir com a base da indústria de defesa do Brasil. Como é que foi a reunião? O senhor pode adiantar alguma coisa para a gente? A reunião foi muito boa, né, em videoconferência. Estavam ao vivo ali 14 entidades ligadas à base industrial de defesa nossa, em que deram sugestões em relação a esse problema que nós estamos vivendo do e o que a nossa base industrial de defesa pode ajudar nesse curto prazo. Isso é muitas ações. O que a nossa indústria voltada para a defesa pode se adaptar, por exemplo, para fornecer equipamentos de saúde, e já algumas visões de médio e longo prazo, como a nossa base industrial de defesa pode se recuperar economicamente de uma possível queda de vendas e tudo. Mas o mais importante foram as ações que foram muito boas em relação ao apoio da indústria de defesa ao combate ao coronavírus, né? Já tem alguma coisa que vai começar agora? Tem. Algumas indústrias estão se adaptando para fornecer para fabricar equipamentos de saúde, como por exemplo EPI, respiradores, máscaras, né? Uma logística em relação a isso. Então esse é um auxílio muito valioso, porque é o que o Ministério da Saúde tem demandado em relação ao momento atual, são os equipamentos de saúde. Um respirador, por exemplo, alguns estão recolhendo respiradores para fazer manutenção, que estão impedidos, e um respirador é um equipamento que é a diferença entre a vida e o óbito, né? Então a defesa está sendo essencial neste momento de combate ao coronavírus. Está sendo importante, né? Está sendo importante. As Forças Armadas nunca se furtaram a atender o Brasil, aos brasileiros, em um momento difícil. Essa será mais uma vez. E o senhor pode resumir as ações? Porque essa reunião foi apenas uma das tantas ações que vocês têm desde que começou. Vocês estão montando hospitais de campanha, né? Nós estamos aí no sumário. Ontem, por exemplo, nós estamos 10 comandos conjuntos espalhados no Brasil. Comando conjunto voltado para o combate ao coronavírus. Nós temos ações mais na parte de logística. Ontem, por exemplo, nós tínhamos mais de 22 mil homens espalhados, auxiliando no combate ao vírus, né? Mais viaturas, embarcações. Na parte logística, muitas ações, eu não vou enumerar, que são inúmeras aí, né? Mas algumas importantes em relação à vacinação, entrega de alimentos, fora reforçando ações normais nossas, que é a faixa de fronteira, fechamento de fronteira. Na parte social também, nós estamos campanhas elucidativas, então, e várias outras, né? Então, só posso resumir aí que as Forças Armadas estão enganjada mais uma vez em apoiar a população brasileira num momento tão difícil como esse. Só voltando à reunião do senhor, quando que a gente já vai ver resultado? Quando que eles vão começar a entregar os respiradores? Não, alguns já estão fazendo, alguns estados já estão fazendo isso, né? Enfim, através que a gente chama do Condefesa, né? Tem Condefesa em todos os estados nossos. Tem a CNI, a Confederação Nacional de Indústria, que tem o ramo defesa, que já está implementando várias ações. Então, o conjunto delas, o resultado final vai ser muito positivo. A gente pode falar que o senhor se reuniu para chamar a indústria para perto? Não, para nivelar os conhecimentos, para ver o que eles estão fazendo, se eles precisam de algum apoio nosso, e vão precisar, em termos de logística, por exemplo. Então, o resultado da videoconferência com as 14 entidades importantes foi muito bom. Senhora ministra, senhores ministros, senhores e senhoras presentes aqui, as Forças Armadas, como é de conhecimento de todos, elas sempre estiveram ao lado do Brasil e do brasileiro, ainda mais nos momentos difíceis, e esse é mais um deles. A nossa guerra, junto com os companheiros aqui, os ministros, os governadores, municípios, é uma guerra com um inimigo invisível e feroz, aí que eu sempre falo em relação a isso. E a defesa é apoio, é ajuda no momento difícil desse aí. A nossa briga contra esse vírus, ministro Mandetta e ministro Ernesto, nós começamos
no início do ano com o resgate dos brasileiros em Wuhan, em que as Forças Armadas foram empregadas tanto no resgate como na quarentena, e com sucesso. Nesse início de março, agora vou falar em nome da Defesa, o que nós estamos fazendo já foi organizar um centro de operações conjunto no Ministério da Defesa, envolvendo a Marinha, o Exército e Força Aérea. Organizamos pelo Brasil 10 comandos conjuntos no início de março. Então nós nos estruturamos todo para auxiliar aí os companheiros ministros, o governo federal, os estados e municípios. Então nós estamos com uma presença organizada, como nós fizemos em outras operações, como a queimada, como a do óleo. Já estamos com a estrutura montada e agindo em relação a isso, para identificar quais são as necessidades através aqui do centro de operações montado, ou já com os comandos conjuntos junto às autoridades do estado e município, coisa que estamos fazendo já. Em termos de números, a Defesa já está empregando hoje cerca de 22 mil homens, 700 viaturas e 40 embarcações. É um número já expressivo em relação a isso. Estamos apoiando muito na questão de logística. Hoje mesmo, o ministro Mandetta, já levamos um 630 Hércules aqui de Guarulhos, de São Paulo, para o Nordeste, levando cerca de 10 toneladas de material de saúde. Então, nós estamos preparados para qualquer demanda emergencial e de apoio aí. E distribuição de cesta, até de água nós estamos fazendo. Estamos com vários postos de triagem do Exército, ajudando municípios. A resgate, nós ajudamos o ministro Ernesto, aí o resgate dos brasileiros que estavam no Peru. Controle de faixa de fronteira, aumentamos muito o efetivo nosso na faixa de fronteira, onde nós já estamos presentes. Inspeções navais, demos um aumento em relação a isso. Nós temos visto imagens de vocês colocando a ajuda nossa na descontaminação em rodoviárias, metrô, em várias cidades e capitais do Brasil. Na Operação Acolhida, recuamos um hospital de campanha nosso e colocamos, incentivamos em Boa Vista, tanto para os venezuelanos que estão sendo acolhidos, como atualmente até para os brasileiros que estão em Boa Vista. Laboratórios militares estão adaptados a produzir álcool gel, medicamentos que for necessário, à disposição do Ministério da Saúde, em relação a isso. Na parte social, estamos com várias campanhas de militares doando sangue, há campanhas informativas em relação aos procedimentos ditados pela saúde, pelos órgãos de saúde. E amanhã tem uma reunião com toda a base industrial de defesa para verificar o que essas indústrias de defesa podem se adaptar e ajudar em relação a isso. Então estamos acompanhando a evolução do vírus, um momento de extrema união para vencer essa guerra aqui, e as Forças Armadas estão organizadas para ajudar. E o Brasil sabe que conta com as suas Forças Armadas. Muito obrigado. Obrigado, ministro Fernando. Antes de eu passar a palavra à ministra Tereza, eu queria fazer um agradecimento público aqui à Vale do Rio Doce pelos 500 mil kits de coronavírus, e o trabalho, queria enfatizar também o trabalho do Centro de Coordenação que está elaborando essa parte logística para o transporte e distribuição desses kits. Por favor, ministra. Obrigado, ministro Braga Neto. O Ministério da Agricultura, desde o início desse grave problema aí que vivemos do coronavírus, a nossa missão tem sido cuidar do abastecimento, da produção e da distribuição do alimento. O alimento é importantíssimo. Nós temos os médicos que fazem o trabalho na ponta de cuidar dos doentes, e nós temos os produtores que estão produzindo, e temos que fazer a distribuição para que esses alimentos cheguem à ponta, à gôndola do supermercado, para que a população que está em casa hoje tenha tranquilidade de quando ela precisar de alimentos, as prateleiras estão abastecidas.
Felizmente, isso vem acontecendo dentro de todo esse clima de anormalidade que nós vivemos hoje. O abastecimento ele está razoavelmente tranquilo. Para isso, o Ministério da Agricultura fez várias ações. Começou aqui com uma lei, uma medida provisória, depois o decreto do presidente e uma portaria do Ministério para que nós harmonizássemos as ações nos municípios e nos estados, principalmente no tocante ao trânsito dessas pessoas que precisam ir trabalhar. É um serviço essencial e é claro que nós temos pedido pedido para que todas as empresas que estão trabalhando nesses serviços essenciais tenham todos os cuidados com as pessoas, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde, a utilização de EPI, da distância, da higiene, enfim, de tudo que é necessário. Depois dessa portaria, e das ações emergenciais, nós temos trabalhado também muito com os pequenos produtores, que nós temos aí uma grande preocupação com o pessoal do leite, que tem muita gente pequena, mais de 1 milhão de pequenos produtores, para que eles também tenham segurança. Fizemos um manual, uma cartilha que a Anatel está distribuindo, porque, por incrível que pareça, as pessoas neste momento precisam saber como fazer e o que fazer. Então, a gente tem levado isso também lá para o interior, para os pequenos produtores. O MAPA disponibilizou para o Ministério da Agricultura laboratórios do próprio Ministério e também da Embrapa, para que o Ministério da Saúde pudesse aumentar aí o número de testes através dessas máquinas que a Embrapa e o Ministério da Agricultura têm nos seus laboratórios. Também temos trabalhado transversalmente, juntamente com o ministro Tarcísio, para que o transporte aconteça da melhor maneira possível. Hoje nós temos aí as estradas, e nós precisamos dessa categoria para que os alimentos saiam de dentro da porteira, cheguem até os armazéns e que depois se encaminhem para as fábricas, para as agroindústrias de transformação, para que se transformem em alimentos e cheguem até a prateleira dos supermercados, para que a gente dê tranquilidade aos brasileiros, para que a gente traga aí não se tenha tumulto, e isso, graças a Deus, vem acontecendo. E nós estamos também conversando todos os dias, dioturnamente, fazendo videoconferências com várias associações para tirar dúvidas, para que a gente possa ajudá-los a dar tranquilidade a esses trabalhadores que estão nesses serviços, estão trabalhando com essa missão tão importante que é de alimentar a nossa população, mas para que eles também trabalhem e deem segurança, trabalhando com o Ministério, conversando com os Ministérios Públicos do Trabalho, enfim, para que haja uma harmonização de todas essas ações, para que a gente tenha esta tranquilidade. Só terminando aqui, dizer que hoje nós temos no Brasil o abastecimento na grande maioria. Eu poderia dizer para vocês que em todas as capitais, em todas as cidades, nós não temos nenhuma notícia de que esteja faltando qualquer tipo de alimento nas prateleiras dos supermercados, das vendas, enfim. Então, essa é a missão hoje do Ministério. Mas também quero dar aqui a tranquilidade: os produtores estão muito ansiosos, os pequenos, do transporte entre os municípios, ministro. Porque às vezes a gente tem às vezes a orientação que vem da prefeitura é uma orientação para que esse transporte coletivo, com toda a razão, porque nós temos que zelar pela segurança desses trabalhadores, então nós temos orientado os prefeitos, enfim, as empresas que pedem orientação de como fazer para que esse serviço essencial não seja interrompido. Muito obrigado, ministro.